A contabilidade surgiu da necessidade prática de gestores preocupados em ter um instrumento que permitisse conhecer e controlar seus direitos e obrigações, permitindo assim analisar a evolução do patrimônio das entidades, gerando informações e análises acerca do mesmo. Tem como objetivo fornecer dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades, em apoio ao processo de tomada de decisão e à adequada prestação de contas. Porém, a contabilidade pública apresenta diversas distinções da contabilidade societária, devido ao fato de os objetivos de cada uma serem distintos em alguns aspectos, inclusive em suas demonstrações contábeis. Assim, iremos apresentar as diferenças existentes entre as demonstrações contábeis da contabilidade pública e da societária. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia em uma situação estática as contas representativas de bens, direitos, obrigações e o saldo patrimonial positivo ou negativo da instituição. Ele é considerado uma das principais declarações financeiras de uma entidade e é usado para evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação. Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante. E para a contabilidade pública, são divididos também em dois grupos, financeiro e permanente. A estrutura do balanço para as duas entidades é semelhante, com diferença apenas em algumas contas representativas. Diferente da contabilidade societária, na contabilidade pública, o balanço patrimonial é composto, além do quadro principal, por outros 3 quadros auxiliares. São eles: quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação, controle, quadro do superávit e déficit financeiro. O balanço orçamentário só compõe a contabilidade pública. Ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Ele é composto por quadro principal, quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados. Esse balanço evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. Assim, ele pode ser comparado à demonstração do resultado do exercício na contabilidade societária. O balanço financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando os valores da receita e da despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentárias, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro apurado no balanço patrimonial, devendo ser feita uma análise conjunta com os dois demonstrativos. Da mesma forma que o balanço orçamentário, o balanço financeiro só compõe a contabilidade pública e também pode ser comparado à demonstração do resultado do exercício na contabilidade societária, porém com exceção dos recebimentos e pagamentos. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. A DMPL possui importante finalidade de evidenciar o déficit ou superávit patrimonial do período ou exercício, demonstrando a evolução do patrimônio líquido da entidade. É importante destacar que a DMPL será obrigatória apenas para as empresas estatais, dependentes e para os entes que as incorporam no processo de consolidação das contas, sendo facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da federação. Conclui-se que a função da DMPL na contabilidade pública é de evidenciar o déficit ou superávit patrimonial do período, as mutações no patrimônio líquido reconhecida diretamente no mesmo, o efeito decorrente da mudança nos critérios contábeis e os efeitos decorrentes da retificação de erros cometidos
em exercícios anteriores e as contribuições dos proprietários e distribuições recebidas por eles como proprietários. Em contrapartida, a DMPL na contabilidade privada mensura as variações do patrimônio líquido. A demonstração do fluxo de caixa indica a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do caixa em determinado período, e ainda o resultado do fluxo financeiro. A demonstração dos fluxos de caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto para a contabilidade societária e apenas pelo método direto para a contabilidade pública, de acordo com o MCASP. Ela deve evidenciar as movimentações no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos. No que se refere à contabilidade pública, essa demonstração é composta, além do quadro principal, por outros quadros que têm a finalidade de relacionar os itens que compõem os ingressos e desembolsos das atividades operacionais. São eles: o quadro de receita derivadas e ordinárias, quadro de transferências recebidas e concedidas, quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função, quadro de juros e encargos da dívida. Embora haja algumas semelhanças, as divergências entre a DFC da contabilidade societária e da contabilidade pública ainda são relevantes para considerar a existência de um modelo aproximado entre elas. No quadro a seguir, iremos fazer uma comparação entre as funções da contabilidade pública e da contabilidade societária. Balanço patrimonial. Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público. Já na contabilidade societária, evidencia os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido da empresa. Agora, o balanço orçamentário. Confronta o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. Na contabilidade societária não existe, porém equivalente à DRE. O balanço financeiro. Demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, os recebimentos, pagamentos de natureza extra-orçamentárias. Já na contabilidade societária não existe, porém equivalente à DRE, com exceção dos recebimentos e pagamentos, não são objetivo dessa demonstração. Agora, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Na contabilidade pública, ela evidencia o déficit ou superávit patrimonial do período, as mutações do patrimônio líquido reconhecidas diretamente no mesmo, e o efeito decorrente da mudança nos critérios contábeis. Já na contabilidade societária, mensura as variações do patrimônio líquido. Já a demonstração dos fluxos de caixa, na contabilidade pública, ela identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa. E na contabilidade societária, ela evidencia as entradas e saídas do caixa das empresas. O objetivo proposto para esse trabalho foi apresentar as diferenças existentes entre as demonstrações contábeis da contabilidade pública e as demonstrações contábeis da contabilidade societária. Para tanto, foram analisadas as principais demonstrações e feitas as devidas comparações. Esse trabalho foi de extrema importância, pois foi possível aprofundar no estudo sobre a Lei nº 4.320/64 e a Lei nº 11.638/07, e assim verificar as particularidades de cada uma em suas definições e constitucionalidade. Assim, concluímos que as diferenças que distanciam essas entidades de possuírem demonstrações e a contabilidade no geral semelhantes relacionam-se com a regulamentação, que envolve os princípios, leis e normas de contabilidade, com os tipos demonstrativos obrigatórios que serão evidenciados aos seus respectivos usuários e, por último, com os resultados apurados pelas entidades empresariais e do setor público estatal.